ouvintes, bom dia. O Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, CORECON, agradece mais uma vez a presença de todos os economistas, professores e estudantes deste simpósio. Pedimos que mantenham seus celulares desligados ou em modo silencioso. Este segundo dia do simpósio será dedicado à mesa de debate sobre os desafios da política econômica brasileira, seguido de um almoço-palestra com o economista e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Paula. Para compor a mesa e coordenar os trabalhos de hoje, nós convidamos o presidente do CORECON, Carlos Eduardo de Freitas. Também pedimos para compor a mesa como debatedores os seguintes economistas e professores: José Luiz Oreiro, presidente da Associação Keynesiana Brasileira da UNB. Luiz Fernando de Paula, da UERJ. Joaquim Andrade e Roberto Ellery, ambos da UNB. E Gabriel Porcili, da CEPAL. Bom, após a acomodação dos palestrantes, em seguida eu convido para fazer o uso da palavra o presidente do CORECON, Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia a todos. Hoje nós abrimos a mesa de debate, que é dedicada à economia aplicada. Foi uma sugestão até do nosso colega professor Carlito Zanetti, que tivesse uma mesa de economia aplicada, porque a integração, como disse a professora Adriana Amado ontem, da academia com o exercício prático da profissão. Então, o Conselho Regional de Economia congrega basicamente as pessoas que estão praticando. Então, essa interação com a academia é fundamental. Eu sou um profissional, um practitioner, eu nunca fui um acadêmico. Então, para mim, pessoalmente, é fundamental me atualizar e saber quais são as novidades que as duas principais escolas de pensamento em economia no Brasil nos trazem para encarar os desafios da política econômica, que, em última análise, é a convergência, é o ponto fundamental. Então, o Conselho Regional de Economia, no seu grupo de conjuntura, discutiu algumas questões que poderiam ser trazidas, alguns temas, para o debate de hoje. Evidentemente, isso não pretende pautar os conferencistas, que poderão naturalmente, entrar e desenvolver melhor os temas, aprofundar determinados aspectos. Tudo isso, é claro, eles têm a total liberdade. Mas o intuito foi apenas de dar um balizamento ao debate, uma direção àquilo que, digamos, as angústias intelectuais e as dúvidas que nós temos em relação aos problemas que hoje estão em pauta na economia brasileira, na sua política econômica. Então, nesse sentido, foram preparadas 7 questões, versando sobre ajuste fiscal, política macroeconômica de curto prazo e a questão da estagnação. A economia brasileira teve um crescimento importante nos 30 anos, entre 1950 e 1980, entre atrasados comerciais, problemas de dívida externa, indícios de balanço de pagamentos, inflação crescente, todas as crises, a economia brasileira ela saiu de um patamar em 1950, onde o PIB per capita do Brasil representava 17,5% do PIB per capita dos Estados Unidos da América. Em 1980, o PIB per capita da economia brasileira alcançava 28,7% do PIB per capita da economia americana, segundo dados do Angus Maddison, no seu livro sobre a evolução da economia mundial, 1820-1992.
Aí veio a crise, a grande crise de 1982. Dívida externa, início de uma crise cambial, se evoluiu para uma crise fiscal, que era talvez, na essência, era o que nós tínhamos na frente, e veio a estagnação, hiperinflação, mudanças políticas, e em 1992, esses 28,7% tinham virado 21,5%. Quer dizer, o Brasil devolveu 2/3 dos ganhos nos 30 anos, entre anos dourados e anos de chumbo que ele tinha conseguido alcançar. Depois, aí são os cálculos que eu mesmo fiz, portanto, podem estar equivocados, mas, de qualquer maneira, não devem estar muito fora do alvo. Em 2012, não obstante todo o vento de popa da primeira década do século XXI, nós conseguimos sair de 21,5% para 22,5% do PIB per capita brasileiro em relação ao PIB per capita americano. Essa é a última pergunta que nós colocamos. Por que um país que crescia e diminuía a diferença, realizava o catch-up entre 1970 e 1980, por que ele estagnou e parou a partir da crise de 82? Dito isto, eu vou parar por aqui, vamos ter essa mesa vai até 11h40, 11h45, 11h50, dependendo da animação da plateia e dos conferencistas, e aí nós vamos fazer, interrompemos, encerramos aqui, vamos fazer uma mesa de encerramento, né, onde será composta pelo presidente do Conselho Federal de Economia, economista Paulo Dantas, que deverá chegar por volta de 10h30, 11h, eu próprio, professor Adriano Amado e professor José Luiz Oreiro, para fazermos o encerramento da forma que fizemos a abertura. Então, dito isto, eu passo a palavra ao... Sim, pode ser. Só, assim, em termos de organização, no fundo são 3 blocos. O que eu proponho, né, tem um bloco de ajuste fiscal, um de política macro de curto prazo e outro de crescimento de longo prazo. Então, que a gente faça uma primeira rodada com o primeiro bloco, aí falam por 5, né, depois uma segunda rodada com o segundo bloco, uma terceira rodada com o terceiro bloco. Eu acho que é mais... Isso daria para os 5. 5 minutos para cada um, cada um. 5 minutos daria 25 na primeira rodada, 25, 50, 75, dá 1h15, ainda sobraria tempo para a plateia. Então, é 5 minutos para cada um. Podemos começar, professor. Bom dia a todos. Começando, então, com essa primeira rodada do ajuste fiscal, eu vou procurar seguir aqui o script, né? Quer dizer, a primeira pergunta é se é indiscutível a necessidade, no momento, de um ajuste macroeconômico no Brasil. Eu digo que sim, né? É indiscutível, mas vamos entender o que significa esse ajuste macroeconômico. O ajuste macroeconômico envolve, em primeiro lugar, um ajuste fiscal. Quer dizer, nós tivemos, em 2014, um déficit primário de 0,6% do PIB do setor público consolidado e de quase 7% do PIB de déficit nominal. Tá? Isso significa, como o PIB de 2014 cresceu muito pouco, que a dívida pública bruta do setor público aumentou em 7 pontos percentuais do PIB. Quer dizer, essa é claramente uma trajetória explosiva, não sustentável, que, portanto, você tem que fazer um ajuste fiscal. Então, a resposta à primeira pergunta é sim, é indiscutível, e quem defende o contrário é irresponsável. Bom, segundo ponto, o objetivo da equipe econômica alcançado em 2015 o superávit primário correspondente a 1,2% do PIB, ou seja, mais ou menos 66 bilhões de reais, sendo 55 bilhões divididos da União, o restante dos estados e municípios. Uma corrente de economistas denuncia que esse montante corresponde a tão somente cerca de 20% dos gastos com juros da dívida pública. Né? Daí concluem que o ajuste fiscal estaria a se fazer com sacrifício do setor produtivo da classe trabalhadora, ressaltando que os juros elevados transferem renda destes para os rentistas. Quais seriam, então, as alternativas? Focar o ajuste fiscal na elevação da carga tributária, mediante tributação dos ricos com impostos sobre grandes fortunas
heranças e IPTU progressivo, etc. Bom, de fato, nós temos a conta de juros da dívida pública, ela é mais ou menos 6% do PIB. Quer dizer, ela aumentou de 2012 para 2014 em quase 2 pontos percentuais do PIB. Em 2012, ela era aproximadamente 4,5% do PIB. Em 2014, ela subiu para 6% do PIB. Tá? Agora, ela subiu por uma série de problemas, quer dizer, há décadas que o Brasil convive com a mais elevada taxa real de juros do mundo. Quer dizer, houve uma tentativa do governo de reduzir essa taxa de juros meio que na marra em 2012. Essa alternativa não deu certo, porque as razões estruturais do porquê que a taxa de juros no Brasil é muito elevada não foram atacados, de tal maneira que nós ainda vamos continuar com uma conta de juros elevada. Tá? E não tem como reduzir os juros agora. Quer dizer, reduzir os juros agora seria simplesmente pôr mais lenha na fogueira do processo inflacionário, o que seria péssimo. Quais seriam as alternativas? Quer dizer, ontem eu estive discutindo na Câmara dos Deputados com o deputado Raul Jungmann uma alternativa ao pacote fiscal. Eu acho que o governo está focando o ajuste fiscal muito para o biênio 2015-2016. Então, ele quer fazer uma economia de 1,2% do PIB em 2015 e 2% do PIB em 2016, justamente nos 2 anos que a economia vai estar num quadro mais recessivo. Quer dizer, o que eu propus ao deputado é que o ajuste fiscal fosse um ajuste de 4 anos, né, em que nos 2 primeiros anos você fizesse um ajuste fiscal menor, dado que a economia vai estar em recessão, e, portanto, você vai castigar menos a economia em 2015 e 2016, mas um ajuste fiscal mais forte em 2017 e 2018. Eu acho também que uma parte desse ajuste fiscal pode vir com um aumento de impostos, particularmente o imposto que nós deixamos de cobrar em 1996, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que é o imposto sobre lucros e dividendos distribuídos. Um estudo recente do IPEA, do economista Sérgio Gubetti, mostra que se você voltasse a cobrar esse imposto, como é feito em vários países desenvolvidos, diga-se de passagem, você poderia ter um ganho de 0,7% do PIB. Né? Então, eu acho que isso seria também uma parte importante aí para o ajuste fiscal a partir de 2016. Lembrando que essa ideia de reintroduzir esse imposto, ela não pode ser feita no ano de 2015 pelo princípio da anterioridade, só a partir de 2016. Bom, e por fim, será que o ajuste fiscal será suficiente para recuperar a prosperidade da primeira década? A resposta é não. Quer dizer, o ajuste fiscal é a condição necessária para você retomar o crescimento, mas ela não é condição suficiente. Para você retomar o crescimento, é absolutamente indispensável que se recupere a competitividade da indústria brasileira. Quer dizer, eu, como economista keynesiano estruturalista que sou, eu acredito que o crescimento econômico de longo prazo ele é dependente do dinamismo do setor industrial, que é, por uma série de razões, o setor mais importante da economia, seja porque tem retornos crescentes de escala, seja porque é a fonte do progresso técnico, etc., etc. Então, para você recuperar a competitividade da indústria, você precisa, e no curto prazo não tem muito mais o que fazer, você fazer uma desvalorização profunda da taxa real de câmbio. Nós ainda estamos no meio do caminho. 3,10, como está no momento, é insuficiente. Você vai precisar de uma taxa de câmbio em torno de 3,50 e 3,60. Portanto, junto com esse ajuste fiscal, você tem que fazer um ajuste no preço macroeconômico mais fundamental, do meu ponto de vista, que é a taxa real de câmbio. Se você não fizer esse ajuste, que nós vamos ter uma paz de cemitério, ou seja, você vai evitar o pior, que seria uma perda do rating soberano, que levaria a uma crise cambial de grandes proporções, mas a gente vai ficar com uma economia condenada a uma estagnação, crescendo 1,5% ao ano nos anos bons. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu vou tentar seguir aí a dinâmica de respostas breves, parece bem adequada. É indiscutível a necessidade de um ajuste. Eu vou além. Necessidade aqui pode permitir interpretação dúbia. Então, eu botaria a inevitabilidade. O dinheiro acabou. Foi isso que aconteceu. Se há uma declaração da presidente Dilma, que eu acho que ela foi absolutamente sincera, foi quando ela disse: nós fizemos tudo possível para evitar que a crise chegasse. Agora não dá mais para segurar. A Dilma jogou a toalha, jogou, mas de uma forma absolutamente sincera. Então, não dá mais para segurar. O que aconteceu ali foi
inevitável, não tinha outro jeito, não tinha outra saída. Eu acredito piamente que o governo não queria fazer esse ajuste fiscal, mas ele não teve outra alternativa. Alguns estados, inclusive o DF, não conseguiram pagar nem folha de pagamento de servidor. A gente aqui no DF teve atraso de pagamento de servidor na educação e na saúde. Então, assim, era isso que a União ia fazer? Claro que não. Então, acabou o dinheiro. Para mim, é inevitável esse ajuste fiscal. A questão é como se faz o ajuste fiscal. A segunda questão, basicamente, é essa. E levanta essa questão dos juros. Essa questão dos juros sempre aparece na discussão do ajuste fiscal. Eu não gosto de pagar juros também, não. Eu evito a todo custo pagar juros. Mas a maneira que eu tenho para não pagar juros é não me endividando. É a maneira que eu tenho. Eu não conheço outra maneira de não pagar juros. Se a gente não quer que o governo pague juros, eu não quero que o governo pague juros, então vamos defender mais ainda o ajuste fiscal. Agora, você se endividar e depois reclamar que paga juros, tem uma inconsistência aí. Tem uma inconsistência temporal muito clara. Mas é inevitável o governo se endividar. Eu até concordo, mas aí a consequência é inevitável o governo pagar juros. Não tem jeito, não tem saída. Por que o governo não baixa os juros? Mas ele tentou. Ele tentou, eu lembro, vocês devem lembrar também. A gente disse, eu vou baixar os juros. Teve uma briga, brigou com a Febraban e tal. Deu errado. Os juros acabaram subindo mais. Então, não é uma escolha do governo. Acho que aquele episódio deixa claro que não há uma ideia de que o governo escolhe, eu vou pagar tanto de juros e tal. É claro que o Banco Central fica definindo ali a Selic, mas aquela definição, quando muito, é um poder de mercado gigantesco que o Banco Central tem e pode influenciar preço. Desculpa, ninguém controla preço e quantidade. Então, se o governo brasileiro quer baixar juros, ele pode, ele fez, inclusive usou o Banco Público, ele fez tudo. Deu errado. E deu errado por quê? Porque o governo brasileiro continua precisando de pegar dinheiro e as pessoas só emprestam a esse valor. Então, eu concordo 100%. Todo aquele pessoal que diz é um absurdo, os rentistas, né? Joia. Não pega o dinheiro emprestado que você não paga juros. Se é inevitável pegar dinheiro emprestado, então é inevitável pagar juros, e vamos com isso e vamos falar do que é evitável, do que pode ser feito. E aqui, eu tenho um problema muito grande com esse negócio de botar número. 1,2% do PIB. A impressão que eu tenho é que no fim do ano a gente vai estar discutindo o seguinte: o ajuste só vai dar 1,1% do PIB, a economia brasileira vai ser destruída. Aí o governo vai dizer, não, vai dar 1,21% e nós estamos salvos. O que, obviamente, é uma loucura. Todo mundo aqui é economista e tal, e sabe que não vai ser a diferença entre 1,1 e 1,2 e 1,21 que vai mudar em nada a história da economia brasileira, nem de curto, nem de médio prazo. Mas, ao fixar esse tipo de número, o governo cria esse problema. Ele criou. Quando chegar no final do ano, e eu e outros colegas meus estiverem dizendo, o governo não conseguiu, não vem reclamar de mim não, porque não fui eu que inventei de botar um número de 1,2, foi o governo. Se ele botou, eu tenho o direito de cobrar. Um cidadão até. É meu direito de cobrar o que o governo disse que ia fazer. Eu, se fosse o responsável, jamais teria posto um número desse tipo. Mas tem pressão. Paciência, tem pressão para muita coisa. Tem pressão para não pagar os juros também, ainda assim paga. E por que isso? Porque aí se cria uma necessidade que vai além do razoável. Eu, por exemplo, aumentar imposto no meio de uma recessão me parece uma ideia muito ruim. Eu acredito que um ajuste fiscal de menos de 1,2 sem aumentar impostos seria mais desejável. Eu consigo entender quem discorde de mim dizendo, Roberto, você está errado, o que nós temos que fazer agora é elevar gasto para aquecer a economia e aumentar imposto, particularmente dos ricos, para resolver o lado fiscal. Eu entendo esse argumento. Eu não concordo, mas eu entendo. Eu acho que o meu argumento é um argumento consistente também. Não, vamos cortar gasto, fazer o ajuste via gasto e vamos evitar aumentar imposto, se possível até diminuir imposto, exatamente para não penalizar o setor produtivo, que é quem acaba arcando com a carga de imposto. Agora, no meio de uma recessão, você elevar impostos, cortar gastos e dizer que assim eu vou sair da recessão, eu não entendo essa lógica econômica. Ela vai além da minha capacidade. Nesse ponto, apesar de não ser keynesiano, eu concordo muito com o Paul Krugman. Inventaram uma lenda, que ele chama de fada da confiança, de Fairy Tooth, inventaram esse negócio que diz o seguinte, se o governo ferrar a gente com imposto. Recentemente saiu um estudo, acho que do Mansueto, mostrando que 2/3 do ajuste fiscal são em cima de imposto. Só 1/3 em cima de gasto. Então, se o governo tirar mais dinheiro seu via imposto,
E se o governo cortar gasto, nós vamos ficar tão confiantes nesse governo que nós vamos começar a produzir feito loucos. Eu não entendo essa lógica. Essa lógica me parece completamente fora de qualquer contexto. Eu sei que existe uma ou outra evidência empírica absolutamente questionável a esse respeito, mas o que eu vejo é a necessidade, a inevitabilidade de um ajuste fiscal, mas que eu tentaria, dentro do possível, fazer via a gasto, corte de gasto, sem penalizar ainda mais o setor produtivo com novos impostos. Uma nota rápida sobre a questão do imposto sobre grandes fortunas. Tem circulado pela imprensa uma simulação que dizia que você consegue arrecadar 100 bilhões com esse imposto. Nessa simulação, o corte é em 1 milhão da grande fortuna. A minha avaliação é que se você fizer um imposto de grande fortuna ou de heranças em sentido pesado em 1 milhão, tudo que você vai conseguir é dar razão ao meu amigo, querido amigo que não está aqui, mas o meu amigo Adolfo Saxida, do IPEA, que falava que a bolha imobiliária ia estourar. Você vai dar razão a ele só, porque você vai destruir o mercado imobiliário. Imagina você que você recebeu uma herança e, nas grandes regiões desse país, 1 milhão é imóvel de classe média. O apartamento que eu moro é alugado, mas é funcional, na realidade, mas deve estar nessa faixa de 1 milhão. É um apartamento de classe média. Tem uma suíte, 3 quartos. Isso não, se você me fizer pagar imposto alto sobre isso, e fosse a minha herança, eu vendia. Você imagina esse monte de gente vendendo imóvel de uma hora para outra, o colapso que você vai dar no mercado imobiliário. Então, 1 milhão é isso que é grande fortuna no Brasil? 300 e poucos mil dólares? É disso que a gente está falando? É aí que vão buscar 100 bilhões de dólares? Aí sim, para mim, vão afundar de vez a economia do país numa crise de ativos. E o último item é se o ajuste fiscal é suficiente para recuperar a prosperidade. Eu concordo com ele por razões diferentes, mas eu concordo 100%. Não, não é. O problema da economia brasileira é que a produtividade da economia brasileira está estagnada desde meados da década de 70. É esse o problema. A gente tem crescimento de produtividade, dependendo da estimativa, em torno de 1% ao ano. Alguns estimam menos, alguns estimam um pouquinho mais. São 40 anos de estagnação da produtividade. Não tem crescimento que bote assim. Eu acredito que crescimento de longo prazo é determinado por produtividade. Isso significa que eu concordo com o Areiro, que o nosso crescimento de longo prazo é 1 e pouco, e olhe lá se o governo não fizer bobagem. Se não é menos. Então você não vai resolver isso. Diferente do Oreiro, eu penso que você não vai resolver isso via câmbio. Você vai resolver isso via uma agenda de reformas que foi abandonada em 2005, 2006, com a história de PAC, de Estado, do todo crescimento, abandonou a agenda de reformas, mas é por ali que a gente devia insistir. A minha avaliação, só para encerrar, a minha avaliação é que se o câmbio for para 3,50 ou 4, como as pessoas propõem, o Oreiro falou 3,50, o que vai acontecer é que, na melhor das hipóteses, ou seja, onde esse câmbio de fato estimula o investimento industrial, nós vamos ter uma crise de energia. É isso que nós vamos ter. Vamos ter um apagão. Porque há 5 anos, todo ano, a gente beira o apagão. Chega ali no limite do apagão. Se você bota uma produção industrial, isso está caindo. Se a produção industrial está crescendo, tem apagão. Apagão na eletricidade, infraestrutura, falta capital humano. Eu não acho que o empresário brasileiro queira investir no Brasil, por pior que seja eu dizer isso. É ruim investir no Brasil. Nós somos complicados, nós somos caros, nós não damos infraestrutura e nós temos deficiência de capital humano. Por que vai investir aqui? Tem o mundo inteiro para investir. Nós precisamos resolver isso para retomar o crescimento. Muito obrigado, professor Heller. Passaria para o professor Luiz Fernando de Paula. Obrigado. Bem, eu vou tentar também responder, levantando algumas questões, por algumas outras vias. Eu acho que, com relação à questão da necessidade de ajuste fiscal, eu gostaria de colocar uma questão. Quer dizer, tem uma teoria keynesiana forte, que é a teoria das finanças funcionais. A teoria das finanças funcionais, ela diz que quando você está com um crescimento da economia baixo, abaixo do potencial, enquanto você tiver níveis de desemprego baixo, você justifica você aumentar, fazer déficit público, aumentar a dívida pública, até você ter a plena utilização dos fatores de produção. A questão, vamos aceitar, tem alguns problemas aí, mas vamos aceitar essa ideia, mas a questão é qual é a aplicabilidade dessa ideia de finanças funcionais para economias emergentes, abertas como a brasileira. O Brasil, como a América Latina, abriu fortemente a conta capital, e é um país que tem, na hierarquia de moedas, ele não emite moeda internacional, então ele não pode emitir dívida, não emite basicamente dívida na sua moeda própria,
Então, ele fica muito ao sabor, né, do... A gente tem um sistema financeiro doméstico muito forte, então a gente fica muito ao sabor, né, dos interesses dos investidores, né, que, evidentemente, querem ter a garantia de que vão receber. Né? Eles vão impor a sua agenda de ajuste. Né? Então, eu diria que o espaço fiscal, né, no caso de economias emergentes abertas como o Brasil, o espaço fiscal é pequeno, menor do que nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, esse é o constrangimento que coloca essa necessidade. Acho que tem uma série de questões envolvidas. A gente está vivendo uma crise política também, é difícil isolar esse efeito de crise política, isso está respingando fortemente na autoridade econômica. Tem aí, e a questão também da política expansionista do governo Dilma. O grande problema da política expansionista do governo Dilma, depois eu vou voltar a falar isso nas perguntas, é que não é porque ela foi uma política supostamente keynesiana, não concordo com isso, vamos aceitar, que ela daria certo. Né? Eu acho que ela foi uma política, por uma série de razões, que depois a gente pode discutir, ela acabou não dando, foi uma política equivocada, que não deu resultado do ponto de vista do crescimento econômico. Então você cai no pior dos mundos, você faz uma série de exonerações fiscais, isso não resultou num crescimento econômico, né? Então isso causou uma deterioração fiscal enorme, seja porque o governo deixou, né, abriu mão de arrecadação, seja porque o crescimento do PIB foi pífio. Né? Então, se fosse, como aconteceu em 2009, né, uma política fiscal que fosse efetiva, né, como foi, junto com outras medidas, a economia voltou a crescer, esse problema não aconteceria. Bem, então, nós estamos numa situação que somos assim, obrigados a fazer o ajuste fiscal. Né? Um ajuste fiscal será suficiente? Né? Tem toda uma literatura que não tem muito referenciada à experiência americana da grande crise, que é a questão da chamada contração fiscal expansionista, que me parece, quer dizer, a ideia de que o governo faz uma contração fiscal, isso tem efeitos positivos em termos expectacionais para os agentes e os empresários, os agentes passam a gastar mais, eles ficam mais confiantes, os empresários passam a investir mais. Então, você tem uma retomada, contribui para uma retomada de confiança, permite uma retomada do crescimento. Sem querer aprofundar muito, eu acho muito difícil, né, num ambiente de forte deterioração de expectativas, que isso aconteça. Né? Então, o ajuste fiscal claramente não vai ser suficiente. A questão, concordo com Heller, que a questão da composição do ajuste, ele importa. Né? Agora, eu acho que tem um problema muito grave do governo, tem um problema de rigidez da despesa. Né? É muito difícil você fazer um ajuste fiscal mais forte pelo lado do corte das despesas. Né? E outra coisa que a literatura tem mostrado, que, na realidade, os efeitos, isso é uma literatura americana, né, da experiência americana, os efeitos de gastos públicos via investimento público, efeitos multiplicadores, são muito maiores do que os efeitos, por exemplo, quando o governo abre mão ele reduz impostos, por exemplo, para os agentes gastarem mais. Né? Então, a grande questão, que parece que é colocada, por isso que eu concordo com ele, eu acho que tem que fazer um aumento de arrecadação, olhar para quem é que vai cobrar essa arrecadação e abrir algum espaço para fazer um ajuste fiscal para lá na frente. Eu acho que assim, eu acredito que todo mundo aqui esteja pessimista, né, com relação à economia brasileira, né, mas eu acho que o futuro, eu sou menos pessimista, sou mais pessimista do que o Oreiro com relação à questão do câmbio. Eu acho que é necessário posicionar o câmbio, né, vai ter algum efeito sobre as importações, mas o comércio exterior não está ajudando. Não tem nada. Sempre quando a gente sai da crise no Brasil, né, quando gerou superávites comerciais em 83, saiu em 2003, foi puxado pela economia internacional. Né? Então, eu acho que é importante a gente se posicionar, né, em ter um câmbio
desvalorizado, abriu espaço para reduzir taxa de juros, abrir algum espaço para aumentar investimento público, né, e fundamentalmente ficar rezando, né, se posicionar e ficar rezando para as coisas melhorarem. Tá? É só uma última observação, é até importante para ver como é que os embasamentos teóricos, né, ele embasam o olhar como a gente vê das coisas. Quer dizer, o Heller colocou uma questão importante, que é a questão da produtividade brasileira é baixa, né, e isso seria responsável pelo baixo crescimento econômico. Na perspectiva keynesiana, boa parte do fato da produtividade, quer dizer, primeiro a ideia de que a produtividade é puxada pelo crescimento econômico, né, porque ele gera ganho de escala, estimula a implementação de inovações, etc, etc. No caso do Brasil, né, boa parte do fato da produtividade estar baixa é fruto da própria instabilidade macroeconômica. Você tem uma economia que está em stop and go. Podemos discutir essa característica de stop and go, mas isso acaba sendo um fator fundamental, né, para a gente ter um nível de produtividade baixo, além do que o Moreira colocou, o problema que a gente está no processo de desindustrialização do setor manufatureiro. Ele é fundamental como motor de produtividade, de efeito de cadeamento, etc, etc. Obrigado. Agradeço ao professor Luiz Fernando de Paulo. Pediria ao professor Joaquim Andrade, poderia. Não tem muito a adicionar à discussão. Eu só queria chamar a atenção para alguma coisa curiosa, que os economistas liberais e mais conservadores, coube a eles usar planos heterodoxos. E cabe aos economistas menos ortodoxos, acabam caindo no colo deles um plano ortodoxo. Isso é para sugerir um pouco que as circunstâncias é que fazem a ocasião e não o contrário. Quer dizer, a equipe do Plano Cruzado, Plano Real, etc., eram economistas liberais, não eram monetaristas, mas eram economistas liberais, e conseguiram usar planos que eram, a inflação era conter a inflação. Imagina a situação como estava em 1994, a diferença da situação de 94 com a situação de hoje. E se conseguiu, na segunda tentativa, o plano cruzado, o plano real deu certo. Né? Era uma medida que não era ortodoxa, no sentido de que não se colocou a casa em dia, e os economistas muito sensíveis à sociedade diziam que tinham que fazer o menor sacrifício possível do povo, dos trabalhadores, e usaram o plano real e deu certo. Né? Não se colocou a casa em ordem. No primeiro, já que eu não posso defender o governo Dilma, tem que colocar uma culpa no governo anterior. É só para uma forma de contraste, que eu acho que é curiosa, né? É que a casa não foi colocada em ordem. Se vocês se lembram bem, no final do primeiro mandato do FHC, com o sucesso do plano real, a casa estava em total desordem. Né? Aí a lei de responsabilidade fiscal foi implementada, etc. Se conseguiu voltar a alguma situação, não se fez reforma, e era um período de paz. Né? Não se fez reforma tributária, não se fez reforma estrutural nenhuma. Se fez alguma reforma microeconômica que foi muito boa, por sinal, mas que parou, né? Não continuou. E aí veio um período de bonança que levou a uma espécie de espírito de doença holandesa, mais ou menos, né? Uma coisa assim. A doença holandesa no sentido de que as exportações deram tão certo, estavam dando tão certo, que você começou a não se preocupar com produtividade, começou a não se preocupar com a indústria, começou... alguns economistas que estão sentados à minha esquerda diziam que estava havendo onde é que estava indo a industrialização? A industrialização acabou, né?
a máquina estava sendo substituída pelo gado, mas acontece que o gado é cheio de tecnologia também. Quer dizer, as pessoas estão esquecendo que a tecnologia não está na indústria. Né? A indústria já era, num certo sentido. Isso aí, a gente não pode mais pautar a discussão nesses termos. Mas então, Kolbe caiu no colo dos economistas heterodoxos, né? Que tiveram, inclusive, que chamar um economista ortodoxo para carregar o piano, como aconteceu com o Celso Furtado também. Né? O Celso Furtado também, naquela época, teve que pegar um plano completamente ortodoxo. Isso é a ironia do economista quando chega no poder, ele acaba implementando exatamente aquele plano. E, num certo sentido, até é melhor que os economistas heterodoxos com um governo que seja mais popular, que esse governo use políticas que provoquem, que acabem levando a desemprego, etc. É melhor porque esse governo tem mais... A possibilidade de evitar a crise política é maior. Entretanto, isso é um question mark. Esse é o grande problema que a gente está enfrentando agora, é que essa reforma, se fosse implementada por um governo conservador, certamente não teria sucesso nenhum, porque não ia nem passar da metade do programa do Levy. Né? Agora é capaz de conseguir passar chegar no 1% em vez de chegar no 1,2%. Mas, bom, então, é inevitável, realmente, caiu no colo, é inevitável a reforma, o ajuste fiscal, mas eu só quero lembrar para vocês que a crise que nós temos agora não nasceu agora. Quer dizer, todas as reformas que agora todo mundo diz tem que fazer, na bonança não foi feito. Né? E isso parece que é uma sistemática. Né? A nossa ansiedade, nosso desconto intertemporal é tão pequeno, é tão grande, que a gente acaba fazendo toda a política pró-cíclica e não anticíclica. Né? No período de bonança, você gasta tudo e se esquece que depois vem um amanhã. Pô. E o amanhã você não vai ter nada para... Você gastou já na bonança. Então está acontecendo isso. Quer dizer, no período de crise, você bota mais crise ainda, porque esse é o ajuste fiscal que acabou gerando, né? É causa e consequência dessa crise. Então, é difícil você falar, fica um negócio de conjuntura difícil. Ajusta fiscal, ou aumenta, ou não ajusta, porque é consequência, não é causa, enfim. Bom, então, a minha contribuição é levantar essa questão. Histórica. Foi realmente muito importante. Eu vou só aproveitar, se me permite, a mesa, um minuto, só para fazer um comentário. Na oportunidade do Plano Real, eu tinha saído do governo, eu estava coordenando os cursos de educação continuada da EPGE aqui em Brasília. E, bom, o que aconteceu? Veio o Plano Real, eu como economista neoliberal, ortodoxo, etc., tudo que você quiser, eu achei que ele não tinha sustentação fiscal. O Fundo Monetário também achou, tanto que não deu aval para a negociação final da dívida externa com os bancos. Ela foi feita sem esse aval, porque os banqueiros o dinheiro já estava fluindo para a América Latina de volta, e banqueiro, quando quer emprestar dinheiro, é igual a fogo morro acima e água morro abaixo. Ele empresta de qualquer jeito. Então, não tinha o aval do FMI, mas eles foram adiante, coisa que não fizeram em 85. Por acaso, eu tinha estado no governo pouco antes, e o economista José Feigenbaum, do Fundo Monetário, me procurou e perguntou a minha opinião. Eu dei exatamente a opinião que eles foram. Só que eu não entendi, Joaquim, eles transferiram o conflito distributivo para o balanço de pagamentos. O idiota aqui não tinha percebido